Boa noite, pessoal. Estou aqui para fazer as correções das atividades que foram propostas no Google Sala de Aula, tá certo? Essas questões foram propostas como uma forma de fixar os conhecimentos sobre as 3 leis de Newton, tá certo? Uma das questões que aparece agora para mim na tela aqui, para mim fazer a correção, é a questão que fala sobre uma situação-problema, tá certo? E vocês percebam que todas as questões eu coloquei, na verdade a maioria das questões eu coloquei a sugestão, né? O que você deveria usar. Primeiro fazendo uma abordagem sucinta, né, sobre a questão das leis de Newton. As principais leis de Newton é a segunda lei, né, que é a lei fundamental aí do princípio fundamental da dinâmica, né, que é a força é igual a massa vezes a aceleração. Nós temos na indicação aqui, né, da questão, já falando qual a forma você deveria usar. A segunda lei de Newton, que é força é igual a massa vezes a aceleração, certo? A força é vetorial e a aceleração também é vetorial. Lembrando que a direção, análise vetorial é quando a gente tem direção, módulo, direção e sentido, certo? Então a gente consegue entender quais são as características de um vetor, certo? Vamos lá, para o comando da questão. O peso de um objeto na Lua é 100 newton. A força, a gente sabe muito bem que força pode ser dito também que é igual a peso, por isso que a gente chama de força-peso. A única diferença é que a gente vai trocar o Azinho pelo quem? Por quem? Pelo G, né? O G representa a gravidade. Uma constante gravitacional que a gente pode deduzir aqui, foi adquirido através de experimentos, né? Mas é 9,80 e pouco. A gente arredonda aqui para o 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Essa parte aqui eu já demonstrei em aulas presenciais, porque aqui dá metro por segundo ao quadrado, certo? Então essa é uma constante. Constante quer dizer que sempre vai ser aquele valor na fórmula, tá certo? É um valor fixo. O que vai mudar aqui nessa situação problema é a massa. Mas observamos na leitura da questão. Depois a gente aprofunda a questão da fórmula. Ele diz que o peso na Lua é de 100 newton, tá certo? Determine o peso desse objeto na Terra. Então ele quer o peso. O peso na Lua. Vamos anotar esses dados aqui, né? Peso L, peso na Lua, é igual a 100 newton. Lembrando que peso é diferente de massa, pelo amor de Deus. 100 newton, esse peso na Lua. Aí ele quer o PT, que é o peso na Terra, certo? Isso aqui vai uma interrogação enorme. Que peso é esse? Observamos também que ele dá a gravidade da Terra, que é 10. Vamos botar aqui, pronto. A gravidade da Terra, que é 10. E vamos colocar aqui a gravidade da Lua, né? A gravidade da Lua, que é aproximadamente 1,6 metro por segundo ao quadrado. Olha, meu Deus, não escolhi nada. Enfim, nós temos desse lado direito da tela, do lado direito da tela, os dados necessários para responder as questões, tá certo? Os dados necessários para responder as questões. Lembrando que é de fundamental importância você organizar os dados, né? Aqui não vai ficar tão organizado porque a minha letra já é horrível na lousa, no caderno, imagina aqui. Vamos lá. Então, o peso é de 100 newton. Por que eu estou colocando esse peso de 100 newton aqui? Porque ele quer o peso desse objeto, desse mesmo objeto que o peso na Lua é de 100 newton, ele quer o peso dele na Terra.
Só que eu não sei qual é esse valor, nem na Lua, nem na Terra, entendeu? Eu não tenho valor nem dessa massa na Lua, nem nela na Terra. Mas uma coisa certa, aqui no canto esquerdo, ó, a massa que está lá na Lua, ela é igual à massa que está onde? Na Terra. Isso é fato. Não pode deduzir na mecânica clássica que essa massa vai ser diferente, tá certo? Elas são iguais. Então vamos lá. Para mim calcular a massa desse objeto, eu vou usar o peso na Lua de 100 Newton, a massa, que eu não sei qual é, vezes a gravidade de onde? Da Lua ou da Terra? Lógico que é da Lua. Por quê? Porque ele disse que 100 Newton está onde? Na Lua. Esse peso de 100 Newton está na Lua, certo? Deduzindo tudo isto, você tem aqui uma multiplicação, tá certo? Então vai ficar 1,6 vezes m igual a quanto? A 100. Então a gente percebe que na matemática básica o inverso da multiplicação é quem? É a divisão. Então aí, quando eu observo que vou dividir 100, né? Se eu dividir 100, eu pego dividindo 100 por 1,6, vai dar exatamente 62,5. Então, a massa, tanto na Lua quanto na Terra, é 62,5 quilograma. É muito ruim de escrever aqui. Quilograma. Pronto, agora ficou fácil. Eu tenho a massa dele na Lua, que é igual a massa na Terra, então agora eu faço o quê? Vou pegar o peso que eu quero calcular na Terra, é igual a massa, e tanto faz se na Terra como na Lua vai ser igual, vezes quem? A gravidade da Terra. Certo? Eu peguei aqui para me encontrar essa massa aqui, para me encontrar essa massa, eu usei a gravidade da Lua. Vou colocar aqui 1,6 L da Lua, certo? Mas se eu me calcular o que a questão quer, o comando da questão, eu preciso usar apenas a gravidade da Terra. Então, o peso da Terra, o peso na Terra desse objeto, desse corpo, é 62,5 vezes a gravidade, né, da Terra, que é 10, arredondando para 10. Então, o peso na Terra é igual a 625 newton. Uma observação interessante, né? Nós tivemos um aumento desse peso em relação a esse peso aqui para o peso que estava na Lua. Por que isso? Por que essa diferença? E para maior, né? A única explicação lógica e clara é porque nós temos uma gravidade maior, né? Nós temos uma gravidade muito maior na Terra do que na Lua. Então, esse peso que é impulsionado pela força, pela gravidade, esse peso aumenta a proporção da gravidade, certo? Então, a resposta é exatamente 625 newton. Alguns de vocês perceberam que na solução, não tinha item correto, mas infelizmente foi um erro lá na programação do questionário eletrônico, certo? Então é exatamente 625 newton, não tem para onde correr, certo? Seguindo aqui adiante, nós vamos ter uma outra questão de cálculo que aparece para mim aqui. Ela vai falar o seguinte: o corpo de massa de 20 kg encontra-se em repouso numa superfície horizontal perfeitamente lisa. No dado instante, passa a agir sobre ele uma força horizontal de intensidade 100 N. Após um deslocamento de 10 metros, a velocidade desse corpo é
Veja que a dica é use a fórmula da segunda lei de Newton e a equação do espaço MRUV, que é esse sorvetão. S é igual a SO, né, mais VT mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Esse é o só sorvetão, certo? E também ele dá a dica de usar a fórmula da segunda lei de Newton, que é a força é igual a massa vezes a aceleração. O interessante, né, de tudo isso é que você deve interpretar logicamente, todavia, na leitura da questão, você deve buscar as informações mais sucintas, tá certo? Vamos ler a questão por completo e tentar entender essa situação. Ele dá uma massa, isso não tem dúvida, 20 kg é a massa, você já pode substituir aqui, certo? Sem dúvida. Ele diz, no dado instante, passa a agir sobre ele uma força horizontal. E diz também que é uma superfície lisa e horizontal e perfeitamente lisa, certo? No dado instante, passa a agir sobre ele uma força horizontal de intensidade 100 N. Força, pode substituir aqui. Após um deslocamento de 10 metros, ele se desloca em 10 metros. Após um deslocamento de 10 metros, certo? É que ele vai ter uma aceleração. Então, você leva, é óbvio, leva a entender que esse espaço inicial que ele percorre é zero, e essa velocidade inicial também é zero, porque não tem aceleração, só vai ter aceleração depois de 10 metros, certo? Você percebe, ó, o corpo de massa de 20 kg encontra-se em repouso, Então a sua velocidade inicial é zero. Todavia, entretanto, o seu espaço inicial também é zero, certo? Então aí já mata muita coisa. Vamos lá, com calma. O primeiro passo é fazer o quê? Calcular a aceleração, porque isso é um movimento retilíneo uniformemente variado e ele não te deu aceleração, mas te deu caminhos para calcular. Ele te deu a força, 100 Newton, o corpo sofreu uma força de 100 Newton, certo? Te deu uma massa de 20 kg e não te deu a aceleração, mas tem como calcular, ó, certo? Repetindo tudo aquilo. O inverso da multiplicação é a divisão, então fica 20A. Eu gosto de organizar sempre o que tem a variável do lado esquerdo. Isso é um vício meu, mas é questão de ficar mais claro. Então vai ficar o quê? Aceleração é igual a 100 dividido para 20. Quanto é 100 dividido para 20? Tá quanto? 5, né? Corta esses dois zeros aqui, ó. Fica 10 por 2, que dá quanto? 5 o quê? 5 metros por segundo ao quadrado. 5 metros por segundo ao quadrado. Fora 2. Isso. Vou passar um risco aqui. Pronto. Agora nós vamos para o segundo passo. Esse foi o primeiro passo. Agora vamos para o segundo passo, como diz lá a sugestão da questão. Observando o que ele diz bem aqui, ó. Percorreu um espaço de 10 metros. Percorreu, isso quer dizer que é um espaço final. 10 metros. Igual, ó, observe que o espaço inicial é zero, porque lá no começo ele diz assim, em repouso, velocidade inicial, obviamente o espaço inicial também é zero, então aqui é zero, aqui é a velocidade inicial, viu aqui, mais zero, t, esses dois zeros, um é do espaço inicial e o outro da velocidade inicial, isso aqui é um t, deixa eu clicar esse t, um t, mas a aceleração, que é quanto? 5 t ao quadrado, e não tem como eles, sobre 2. Observa o detalhe. Agora, isso aqui tudo em soma, porque 0 mais 0 vezes t vai embora. Fica sobrando só o quê? 10 é igual. A gente está procurando quem aqui? O tempo, para calcular o comando da questão, que ele quer o quê? A velocidade. Como eu encontrei agora, se eu encontrar o tempo, tem como calcular a velocidade, né? Porque a variação do espaço aí a gente já tem. Então, 10 é igual a 5t ao quadrado
dividido por 2. Observe o seguinte, meio pelos extremos. Ó. Quando nós nos deparamos com a igualdade, né? Com a igualdade, temos uma fração de um lado, a fração do outro, só sai pelo meio dos extremos. 2 vezes 10, 20. 5t ao quadrado vezes 1 que tem ali embaixo é 5t ao quadrado, igual a quanto? 20. Observa aqui. Vai ficar agora o inverso da multiplicação de novo. O 5t está multiplicando. Passa o quê? O 5 passa dividindo. Fica t ao quadrado é igual a 20 dividido por 5. Resumindo aqui, dá quanto? Dá 4. Se você tem um t ao quadrado, vai tirar a raiz de quanto? De 4, que vai dar o quê? 2 segundos. Esse é o valor de quanto? Do tempo. De 2 segundos. Agora, tu vai calcular a velocidade, tá certo? Como é um movimento uniformemente variado, tu vai calcular com isso aqui, ó. V é igual a VO mais AT. Certo? AT. Você vai fazer esse cálculo bonitinho usando essa fórmula aqui, ó. Então, V, que isso aqui a gente chama de equação da velocidade. Você consegue encontrar ela fazendo esse cálculo aqui, você consegue fazendo o uso desta aqui, ó. Desta situação aqui. Que a aceleração é igual ao ΔV sobre o ΔT. Entendeu? Você consegue demonstrar ela através disso aqui. Depois vocês me cobrem aí que eu vou fazer a demonstração. Então vamos lá. A velocidade inicial é 0, mas a aceleração é quanto? Deu quanto a aceleração lá? Deu 5 metros por segundo ao quadrado. 5 vezes o 2. Então V, a velocidade final. Quando não aparece o O ou I aqui é porque é final, viu? Dá 10 metros por segundo. Mas professor, pelo amor de Deus, por que a gente não usou a famosa equação de velocidade é igual a delta S sobre delta T? Porque aquela equação ela serve para calcular a velocidade do movimento retilíneo uniforme. Não consegue fazer nada com ela se o movimento for retilíneo uniformemente variado. Qual a diferença, professor, de um movimento retilíneo uniforme para um movimento MRUV? É porque aqui vai existir aceleração, entendeu? Vai existir aceleração. Então, se existe aceleração, a formulazinha da velocidade média não consegue calcular essa velocidade aqui não, entendeu? Aí observe que essa fórmula aqui aparece quem, ó? A aceleração. É justamente ela que está dentro do movimento retilíneo uniforme variado. Muito bem. Ela é a dita cuja que eu consigo usar assim para calcular a velocidade do movimento retilíneo uniforme variado. Vamos lá, voltando aqui para ficar mais claro. A questão te deu a massa, te deu uma força, né, em Newton. Quando faz isso aqui, você já lembra de usar a segunda lei de Newton, certo? Massa e força e aceleração, lembra muito disso. Só que ele fala de uma questão. Se ele fala que está em repouso, a velocidade inicial e o espaço inicial é 0. Mas ele fala de uma coisa bem interessante. Foi intensificada uma força de 100 N. Então ele deslocou. Se ele deslocou, teve um movimento. E se teve movimento, teve variação de velocidade, teve aceleração, entendeu? Porque após o deslocamento de 10 metros, a velocidade desse corpo é após o deslocamento de 10 metros, entendeu? O interessante é que se ele usa também uma massa, tá bom? E usa uma força, todavia, se eu uso força tem aceleração. Então, mais uma dica. Se ele usou força, aqui ó, usou uma força, F, é porque existe aceleração. Então, se existe força, existe aceleração, então esse movimento é retilíneo, uniforme, variado. Não tem como sair por outro caminho, tá certo? Quando o movimento for retilíneo uniformemente variado,
você tem as fórmulas, as equações. Não existe fórmula na física. As equações que podem te facilitar na resolução desses problemas, certo? Então a dica estava aí, quais equações você deveria usar, certo? E só usar a matemática básica para respondê-las, tá bom? Pronto, muito bem. Aqui é uma questão teórica, são questões que eu gosto muito de teoria. São as questões que mais se cobram no Enem são teorias, tá certo? Contextualizadíssima. Vamos lá. A questão que aparece para mim agora na tela é a questão que fala sobre um veículo em uma estrada horizontal e curvilínea. Presta atenção. Horizontal e curva. Se ela é curvilínea, obviamente não é uma reta. Bom, então, se é curvilínea, esse movimento é retilíneo, uniforme e variado. Então, esse movimento tem o que? A aceleração. A aceleração. Não vou escrever todo porque eu estou com doente. Vai ter aceleração. O velocímetro registra um valor variante. E já diz que a sua velocidade é variante. Se a velocidade varia, se existe uma variação de velocidade, se essa variação da velocidade ela existe, isso quer dizer que tem a aceleração. O Azinho aparece, tá bom? Vamos lá. Tendo tudo isso em mente, observando que esse contexto diz que a aceleração existe, vamos colocar aqui uma setinha de ok, existe aceleração, certo? Então já é uma pista muito boa, certo? Referindo a essa situação, a estas informações, assinale verdadeiro para verdadeiro e falso para falso. Vamos lá, primeira afirmação. A aceleração do veículo é nula. Puxa vida, acabei de falar que é um movimento retilíneo uniformemente variado, porque existe curva, onde existe curva não tem como não acelerar, certo? E ele disse que aqui o velocímetro é variante. Então, existe uma aceleração maior do que zero. Então, este item aqui é falso. A aceleração do veículo é nula? Não. É maior do que zero. A resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula. Ou, se tem aceleração, se a aceleração é maior do que zero, a força também ela é maior do que zero. Ela não pode ser nula. Porque, todavia, entretanto, força é igual a massa vezes aceleração. Obviamente, todavia, entretanto, nós temos uma força maior do que zero. O segundo item também é falso. FF. Vamos lá. Terceiro item. A força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido do vetor velocidade. Pessoal, é o seguinte. Aqui é onde pega alguns, certo? A força tem o mesmo sentido da velocidade. Como esse movimento é um movimento acelerado, não é um movimento retrógrado, o que é um movimento retrógrado? A velocidade tende a zero, né? Vai diminuindo. Como esse movimento é acelerado, a força restante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido que a velocidade? Tem. Entendeu? Se fosse um movimento retrógrado, eu quero que vocês deem uma olhada e façam uma pesquisa, tá certo? Sobre o movimento acelerado, o movimento retrógrado. É bom dar uma pesquisada, tá certo? Então, assim, a gente consegue entender que essa afirmação é verdadeira. Se fosse um movimento retrógrado, seria o contrário. Né? Enquanto eu tinha uma força atuando no sentido da aceleração, eu teria uma velocidade no sentido contrário. Entendeu? Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar aqui para vocês verem um exemplo. Deixa eu ver aqui. Movimento acelerado e movimento retardado ou retrógrado. Vou ver se isso aparece. Deixa eu ver se aparece aqui. Vetor. Então, aparece aqui, tem que botar vetor força. Ó,
O vetor aceleração, pronto, aqui, isso aqui, ó, acelerado. A força e a velocidade têm o mesmo sentido e a mesma direção. Na horizontal, que é direção, que é sentido? A direção é na horizontal, tá vendo? O vetorzinho na horizontal. Esse corpo não está caindo, ele está sendo empurrado na horizontal, no horizonte, tá certo? Veja que o vetor força resultante tem o mesmo sentido do vetor velocidade, que é aquele que está correto. Já no movimento retardado, isso quer dizer que aqui eu estou tendo uma aceleração, é como se eu estivesse subindo alguma coisa muito alta, certo? Aí o carro está de segunda, eu acelero, tem uma aceleração, e essa velocidade tende a cair. É um movimento retardado, como se fosse isso. O retardado seria realmente falso, mas o movimento acelerado, então essa afirmação ela é verdadeira, ok? Então seria o item falso, falso e verdadeiro. Falso, falso e verdadeiro. Tem não item? Tá aqui. Falso, falso e verdadeiro. Ok? Muito bem. Seguindo adiante. Vamos avaliar a próxima questão. O homem, no interior de um elevador, está jogando dardos. Dardos é aquele negocinho lá que você atira no alto, pra pegar no fundo. Fixado na parede interna do elevador. Está dentro de um elevador. Isso é uma das aplicações da lei de Newton, viu? Muito, muito boa essa questão. Uma das aplicações da lei de Newton que está falando aqui. O que é a aplicação da lei de Newton? O que é aplicar a lei de Newton? É você colocar no dia a dia, no cotidiano, certo? Inicialmente o elevador está em repouso. Repouso parado, velocidade inicial zero. Em relação à Terra está parado. Suposta um sistema inercial e o homem acerta os dardos bem no centro do alvo. Ok, está parado e não acerta. Pá! Em seguida, o elevador está em movimento retilíneo uniforme em relação à Terra. Quando eu falo de movimento retilíneo uniforme, não tem aceleração. A aceleração é igual a zero. Não tem aceleração. Então ele nem vai sentir na hora que ele sai, na hora que ele desce, se está subindo, se está descendo. Se esse movimento é retilíneo uniforme, ele não tem aceleração, então ele não sente, né, essa diferença. Se o homem quiser continuar acertando o centro do alvo, como deverá fazer a mira? Gente, a questão já está dada. Se o movimento é retilíneo uniforme, se o movimento não tem aceleração, tanto faz ele colocar para baixo como para cima. Ele nunca vai acertar. Tanto faz não, na verdade. Se ele colocar para mais alto, ele não acerta. Se ele colocar para baixo, ele tem que fazer exatamente do mesmo modo que estava fazendo antes, tá certo? Para que acerte novamente. Porque este elevador, em relação a quem está lá dentro, não sofreu nenhuma alteração, tá certo? Ele está no movimento de uniforme. Então não tem aceleração. Então quem está lá dentro continua jogando do mesmo jeito. Agora, mudaria toda a perspectiva se tivesse a questão da aceleração. Mas o movimento retilíneo uniformemente em relação à Terra. Ou seja, ele deve estar acelerando aí a mesma... Na verdade, não está acelerando. É um movimento retilíneo uniforme em relação à Terra, então a aceleração é zero. Certo? Muito bem. Passando aqui para a questão, essa questão é muito massa. Ele diz segundo a lei de Newton. Ó, o corpo de massa M é submetido a uma força resultante de modo F, adquirindo aceleração A. Muito bem. FA, força e aceleração. A força resultante que se deve aplicar a um corpo de massa M sobre 4, para que ele adquira uma aceleração de 4A, deve ter modo. Aí todo mundo se assusta quando vê letra e número. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer aqui? Segundo a lei de Newton, muito linda e específica aqui. Massa vezes aceleração. Ele quer saber, presta atenção, qual será a força aplicada aqui? Qual será a força aplicada quando eu tiver a massa, quarto de uma massa e 4 vezes a aceleração da gravidade? Qual vai ser a força? E aí, bebê, vamos lá. Vamos observar que força é essa. Que força devo aplicar. Substituindo os dados aqui, né, chamamos isso aqui, pode chamar isso aqui de F', A', depois vocês vão entender. Vamos lá. F, repete do jeito que está, M sobre 4 vezes 4A.
certo? Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. Em nome de Jesus, amém. Pronto, não errei não. É isso aí mesmo. Vamos lá. F é igual... Vamos lá. 4A vezes M dá 4AM, certo? Sobre 4. Observe atentamente que nós temos um negócio aqui. Quem é esse A vezes M? Ou M vezes A? É F, certo? É F. Vamos chamar de F ali. Apareceu aqui. Tá certo? Então vai ficar F igual. Quanto é? 4 sobre 4 dá 1. Então vai aparecer F'. Então, para mim ter esse valor da massa sobre 4 e 4 vezes a aceleração, eu tenho que ter uma força F. Isso é óbvio. Sabe por que é óbvio? Porque enquanto eu estou 4 vezes a aceleração, eu diminui quantas vezes a massa? 4. Então, obviamente, essa força vai aparecer como F. Muito lindo, muito lindo, muito lindo, certo? Se você não entendeu, vamos lá de novo. Eu peguei a força, pegou a massa da aceleração, a segunda lei de Newton, lei fundamental da dinâmica, princípio fundamental da dinâmica, e observei os dados. Ele disse que a massa é m sobre 4 e a aceleração é 4a. Ele quer saber qual é a força necessária para movimentar ou aplicar essa situação aí. Então, observe o seguinte: substituir o estado normal, m sobre 4 vezes 4a, eu multiplico aqui, ó, multiplico, tem 1 aqui embaixo, 4am, 4am. Só que observa que massa de aceleração é F, posso substituir. Quando eu substituo e elimino 4 sobre 4, fica 1. Então, F' é igual a F. Para que eu possa ter. Observe que isso é muito óbvio, muito claro. Se eu tenho aqui 4A, multipliquei 4 vezes. 4 vezes A. 4 vezes A vezes M sobre 4. Então, eu tenho essa proporção aqui visível. Vamos lá, vamos lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos passar para a próxima. A mecânica newtoniana é formulada e baseada em relação a um princípio fundamental. O princípio da inércia, né? Que a partir dele foi referido a alguns estudos. O princípio da inércia é o que diz a primeira lei de Newton. Só que quando ele diz a mecânica newtoniana é formulada e baseada em relação a um princípio fundamental. É justamente essa frase aqui vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Todos os referenciais inerciais são equivalentes para a formulação da mecânica newtoniana, certo? A mecânica de Newton só funciona em relação a isso aqui, aos referenciais inerciais, certo? Ó, esse princípio da conservação da energia mecânica é aquela parte que diz que tudo se conserva, né? Aquela parte do princípio da conservação da energia mecânica. O princípio da conservação da quantidade de movimento, que é também a questão de que aquele Qzinho inicial, quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final, certo? Você pode ir por eliminação. O princípio da conservação do movimento angular, que é aquele Wzinho, tá certo? Não tem nada a ver com a mecânica newtoniana. Você poderia se confundir com isso aqui, que eu vi que muitos marcaram isso aqui, o princípio da inércia. Só que para a mecânica newtoniana ser formulada e baseada, foi toda em cima dos referenciais inerciais, certo? E eles são equivalentes para a formulação da mecânica newtoniana. Então, seguindo aqui, essa aqui é muito interessante, essa questão, certo? É uma questão muito interessante. Uma força de 200 Newton tem a ordem de grandeza. Quando fala ordem de grandeza, certo? Eu queria explicar aqui, por exemplo, qual é a ordem de grandeza do seu peso, né? Da sua massa. Então seria isso. A minha massa é 82 kg. Então minha ordem de grandeza seria 82 kg. Se eu tivesse, por exemplo, 40 Newton,
Essa é a minha ordem de grandeza, tá certo? Dentro da unidade de medida aqui, que é a força, certo? Ou força-peso. Ó, uma força de 200 N tem a ordem de grandeza de peso de aproximadamente de 1. Use a força-peso para calcular a massa. O interessante é que eu tenho como calcular isso aqui. Ó. Newton, saber que isso aqui em Newton é quanto em quilogramas, certo? Tem como saber. Porque primeiro que eu estou usando 20 Newton, 200 Newton, uma força de 200 Newton. Então já está dizendo que usa a força-peso. Então 200 Newton está sendo atribuído a alguma coisa que a gravidade está impulsionando, tá certo? Muito bem. Vamos lá, foi com sono. Peso, gravidade. Eu não sei essa massa, certo? Vamos calcular. 200 Newton. Está assim. Igual a massa que eu não sei. E a gravidade que é 10. Muito bem. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Versus da multiplicação e divisão. M10 é igual a 200 Newton. Dividindo isso aqui por isso aqui, a massa vai ser em quilograma o resultado de 20 quilogramas. 20 quilogramas, vamos ver, 20 quilogramas equivale a um homem adulto? Não, nós somos um magricelo do cão. Uma criança recém-nascida, pelo amor de Deus. Uma criança recém-nascida nasceu de 20 kg. Uma xícara de café, amém. Uma moeda, não, horrível. 20 litros de leite, aproximadamente 1 kg, né? 1 kg é 1 litro aproximadamente. Então seria isso aí. Um homem adulto geralmente 20 kg é uma criança, né? Então, enfim, é desse sentido aí. Ela é uma questão fácil. Observe que ela fala da força, né? Ainda diz assim, use a força, peso para calcular a massa. Então, quando você atribui valores que está faltando outros dados da fórmula, observe, fique atento, porque geralmente são constantes que estão subentendidas, certo? Então você tem que usar a cabecinha para pensar. Acabou? Acabou. Fim. Deixa eu ver aqui uma coisa. Se eu consigo colocar para vocês sobre essa situação aqui. Certo? O princípio da relatividade. É porque quando vai falar de relatividade, é um conteúdo, na verdade, que é mais restrito a ensino superior, o princípio da relatividade. Né? Isso aqui é mais lá para o superior. Mas só que ele não precisava nem colocar isso aqui. Eu não precisava nem ter colocado isso aqui. Só todos os referenciais iniciais são equivalentes para a formulação da mecânica newtoniana. Então, a mecânica newtoniana ela vem se basear nos referenciais inerciais. O que é referencial inercial? Olha aqui o que o Google diz. Referenciais inerciais. Certo? Referenciais inerciais. O que significa a palavra inercial? Né? Inércia, está na inércia. Inércia é a mesma coisa que está parado. Vamos lá. Referencial é todo o corpo a partir do qual são feitas as relações dos fenômenos. O que é um referencial? Tá bom? Quando a gente fala na física, por exemplo, um exemplo clássico de que movimento, o que é um corpo em movimento? O cara pergunta assim, depende. Eu joguei uma bila, está em movimento? Aí você diz, depende de quem? Do referencial. Eu tinha assim, eu estou dentro do ônibus, estou em movimento ou parado? Aí você pergunta, depende do referencial inicial, entendeu? Então, uma questão do referencial inicial será dito inicial se estiver em repouso ou em movimento uniforme, não tem aceleração, certo?
movimento retilíneo uniforme não tem aceleração. As leis de Newton são válidas somente para referenciais inerciais. Se aplicarmos a lei de Newton em uma aeronave no movimento de aceleração para deslocagem, essas leis não são válidas. Ou seja, só é válida para corpos que estão parados, ou corpos que estão em movimento sem aceleração, ou corpos que estão em movimento retilíneo uniforme. Saindo dessas duas características aqui, não vale a mecânica newtoniana, não funciona, tá certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Parabéns para vocês.